O sobrevivencialismo e o Estado ocupam papéis distintos e muitas vezes conflitantes na visão de muitos preparadores. Enquanto o sobrevivencialismo busca garantir a autonomia individual e a autossuficiência, o Estado, com seu aparato de leis, impostos e regulação, tende a centralizar e distribuir recursos com o objetivo de controlar as necessidades da sociedade. Embora ambos tenham a função de prover segurança, suas abordagens são fundamentalmente opostas, e esse antagonismo gera um atrito claro entre as filosofias de autossuficiência e a dependência dos serviços estatais. Aqui vamos explorar as principais razões que sustentam a ideia de que o sobrevivencialismo e o Estado são antagônicos, analisando pontos como a busca por independência, a visão sobre segurança e recursos e o conflito entre o indivíduo e a coletividade. Autossuficiência versus dependência do Estado. No cerne do sobrevivencialismo está a busca pela independência e pela autossuficiência. O sobrevivencialista adquire habilidades e recursos para garantir sua própria segurança, alimentação, abrigo e bem-estar, minimizando ao máximo a necessidade de apoio externo. Em tempos de crise, ele pretende depender de seus próprios recursos, sendo capaz de enfrentar situações adversas, como desastres naturais, colapsos econômicos ou desastres sociais. O Estado, por outro lado, é estruturado para que os cidadãos dependam de seus serviços, como segurança pública, saúde, infraestrutura, entre outros. Essa dependência é vista como um meio de garantir ordem e proteger o bem-estar coletivo. Quando o sobrevivencialista opta pela autossuficiência, ele desafia essa estrutura ao demonstrar que é possível se desvincular da dependência do Estado. Esse desejo por independência é visto por muitos governos com suspeita, pois uma população autossuficiente e preparada pode questionar e resistir ao controle estatal. Conflito com as leis e restrições estatais. Sobrevivencialistas buscam armazenar suprimentos, adquirir ferramentas, armas e até conhecimentos médicos para situações de emergência. Porém, muitas dessas práticas entram em conflito com as leis e regulações do Estado, dependendo do lugar. Por exemplo, a posse de armas e de equipamentos de autodefesa é estritamente regulada em várias regiões, o que limita o acesso a itens que o sobrevivencialista considera fundamentais para sua segurança. Esse conflito com as leis estatais destaca a desconfiança mútua. O sobrevivencialista enxerga as restrições do Estado como um impedimento à sua liberdade de se preparar, enquanto o Estado vê o comportamento do sobrevivencialista como uma potencial ameaça à ordem. Essa divergência de interesses amplia o antagonismo entre os dois. Divergências na visão de segurança e proteção. O Estado preza pelo monopólio da força, controlando os meios de segurança e defesa, polícia, forças armadas, etc., como forma de garantir a ordem pública. Sob essa ótica, é dever dos cidadãos confiar que o Estado estará presente para proteger e auxiliar a população quando necessário. No entanto, sobrevivencialistas desconfiam da capacidade do Estado em prover segurança para todos, especialmente em situações de grande crise ou colapso social, como catástrofes naturais em larga escala, pandemias, crises econômicas severas ou até mesmo em guerras. O sobrevivencialismo incentiva o cidadão a se armar, a aprender técnicas de defesa pessoal e buscar abrigos ou refúgios seguros com a expectativa de que o Estado possa falhar na sua função de proteção. Essa visão crítica é interpretada pelo Estado como uma desconfiança na sua autoridade, o que gera uma oposição clara entre a ideia de segurança individual e a noção de segurança coletiva garantida pela estrutura estatal. Contraposição de ideologias: individualismo versus coletivismo. O sobrevivencialismo, em sua essência, é uma filosofia individualista. Ele prega que cada pessoa deve buscar sua própria proteção, autossuficiência e desenvolvimento de habilidades para sobreviver sem depender de terceiros. O Estado, por outro lado, é baseado na ideia do coletivismo, o bem-estar do grupo como um todo. Ele se propõe a agir em nome da sociedade e a regular os comportamentos para garantir o bem-estar coletivo. Esse antagonismo é especialmente evidente quando analisamos o impacto de crises e desastres. O sobrevivencialista prepara-se para situações em que ele, sua família ou seu círculo de confiança
estejam preparados para sobreviver por conta própria, independentemente do apoio do Estado. Esse tipo de comportamento pode ser interpretado pelo Estado como uma rejeição ao conceito de solidariedade social, o que gera um desconforto entre ambos os lados, fortalecendo o conflito ideológico. O Estado como potencial fonte de crise. Muitos sobrevivencialistas não só acreditam que o Estado pode falhar em tempos de crise, mas também que ele pode ser a própria causa de uma situação de colapso. A história é repleta de exemplos em que governos entraram em colapso, economias ruíram e sistemas de saúde e segurança ficaram sobrecarregados. O sobrevivencialismo, nesse sentido, surge também como uma resposta à falibilidade do próprio Estado. Assim, enquanto o Estado tenta manter a confiança pública em suas instituições e sua capacidade de lidar com crises, os sobrevivencialistas promovem a ideia de que é prudente estar preparado para eventuais falhas desse sistema. Essa preparação para uma possível falência estatal é vista por muitos governos como uma postura subversiva, ou no mínimo de oposição, gerando mais um ponto de conflito entre o preparador e o sistema estatal. Controle de recursos e a dependência de infraestrutura pública. Para o sobrevivencialista urbano, a capacidade de acessar recursos como alimentos, água e energia de forma independente é essencial. Ele se preocupa em ter reservas de água, alimentos de longa duração e até fontes alternativas de energia, como geradores ou painéis solares. Contudo, o Estado regula o uso e o armazenamento desses recursos, além de controlar a distribuição de energia, a infraestrutura de abastecimento de água e o transporte. Durante crises, é comum que o governo imponha restrições ao consumo de recursos, visando evitar a escassez. Esse controle pode limitar as ações dos sobrevivencialistas e até criminalizar certos tipos de armazenamento, como estocagem excessiva de alimentos ou medicamentos. O sobrevivencialismo, então, entra em choque com a legislação e o controle estatal, pois o preparador acredita que é direito de cada um se preparar como julgar necessário. Sobrevivencialismo como uma filosofia de resistência ao Estado? Para muitos sobrevivencialistas, o antagonismo entre o sobrevivencialismo e o Estado é inevitável. Enquanto o Estado prega a dependência de suas estruturas, o sobrevivencialismo valoriza a independência, a autossuficiência e a capacidade de sobreviver fora desse sistema. Esse atrito decorre de uma diferença fundamental de visão. O sobrevivencialista vê o Estado como uma instituição que não pode garantir a segurança e o bem-estar em todas as circunstâncias. E o Estado vê o sobrevivencialista como alguém que questiona sua autoridade e busca uma autonomia que pode parecer ameaçadora ao modelo de ordem e controle estatal. Para quem adota o sobrevivencialismo, é importante estar consciente dessas divergências e buscar sempre que possível um equilíbrio que respeite as leis e ao mesmo tempo permita a autossuficiência. Claro, nem toda lei deve ser respeitada. E embora o Estado e o sobrevivencialismo tenham um caráter de antagonismo, é possível que um preparador saiba navegar entre essas duas esferas, respeitando o sistema enquanto constrói sua própria segurança e autonomia. E você, o que acha disso tudo? E lembre-se, esteja sempre preparado.